Valentões atacam gatinho da fazenda e são derrubados pela fúria surpreendente do pai. Na pequena fazenda de seu Antônio, a vida era preenchida pelo som suave do vento nas árvores e o batido relaxante do rabugento tambor de Pingo, o adorável cachorro da família. Pingo não era apenas um animal de estimação. Ele era como um filho para o Antônio e seu garotinho Lucas. Juntos, eles faziam caminhadas pelos campos, exploravam cada canto, e sua risada ecoava até as colinas. Mas essa paz idílica estava prestes a ser quebrada. Uma tarde ensolarada, ao longe, ruídos de risadas estrondosas começaram a cercar a fazenda. Um grupo de valentões, com ares de má fama e caras fechadas, se aproximou. Eles visivelmente não estavam lá para um chá da tarde. Os olhares de desprezo que lançaram a Pingo eram suficientes para fazer qualquer coração bater mais rápido. "Olha só esse mutt", um deles rosnou, enquanto se aproximava com passos pesados. O olhar de Lucas ficou paralisado. Um nó se formou. O que deveria fazer? Ser o homem pacífico que sempre foi, ou lutar pelo bem de seu filho e de Pingo? O dilema o consumia. Mas em seu íntimo, uma voz sussurrava que, se não agisse, poderia perder tudo. Ao passo que os valentões se aproximaram, Antônio respirou fundo, tentando reunir coragem. O que estava em jogo não era apenas um cachorro, era a segurança de sua família. Ele notou o Pingo, com um olhar inocente, repleto de amor e confiança. Isso acendeu uma chama dentro dele, uma fúria desconhecida. O grupo de valentões não hesitou em avançar. A tensão no ar era palpável. Com um movimento inesperado, um dos valentões partiu para cima de Pingo. Nesse momento, o mundo ao redor parou. O instinto de defesa tomou conta de Antônio. Nos próximos minutos, ele se viu envolvido em uma batalha visceral. Movimentos atléticos fluindo de seu corpo como se fossem partes de uma dança de sobrevivência. Ele nunca soubera que possuía tal habilidade, e cada soco que desferia revelava um pedaço secreto de seu passado, lembranças de uma vida esquecida, de lutas e desafios que ele preferia esconder. Os gritos da multidão aumentavam, as expressões de espanto misturavam-se com murmúrios de incredulidade. "É um pai lutando por seu filho e seu cão", alguém gritou. Os valentões enfurecidos começaram a se afastar, mas a luta ainda não havia terminado. Enquanto Antônio se preparava para o golpe decisivo, uma pergunta ecoava em sua mente. Suas ações eram um reflexo de coragem ou apenas um grito desesperado contra seus medos mais profundos? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Antônio estava prestes a desferir o golpe decisivo, a adrenalina pulsando em suas veias, quando um grito estrondoso cortou o ar. Era uma voz que ele reconheceria em qualquer lugar. "Pelo amor de Deus, não! Lucas!" Com um giro rápido, Antônio viu seu filho correndo em direção aos valentões, o rosto contorcido de desespero. No momento em que a tensão estava no auge, tudo pareceu congelar. Os valentões hesitaram, divertidos com a ousadia do menino. "Olha só, o menininho quer se meter na briga!" Um deles riu, mas Antônio mal ouvia. O coração dele disparou. "Lucas, não! Volte aqui!" Mas era tarde demais. Lucas estava no meio da briga, e a cena se transformou em um caos. Antônio sentiu uma onda de desespero se arremessar contra ele como um muro. Ele tinha que proteger seu filho. As mãos tremiam enquanto ele tentava se concentrar. Então, no meio da confusão, uma figura apareceu. Ele não podia acreditar no que via. Isso não era possível. Era Clara, sua ex-esposa, a mulher pela qual ele havia lutado e que ele acreditava nunca mais ver. E ela estava ali, com uma expressão de pura fúria no rosto que ele não via há anos.
Pare com isso, Antônio, gritou ela, seu olhar fulminante pousado sobre ele. Você não pode se meter nisso. Ele estava tão atônito que quase esqueceu dos valentões. No segundo seguinte, ela avançou, como uma tempestade, empurrando Lucas para o lado e confrontando os valentões com uma coragem selvagem. Vocês não têm ideia com quem estão mexendo. Sua voz tinha um peso que fazia os deboches dos homens se transformarem em murmúrios nervosos. A situação virou um completo frenesi. Claramente, as lutas do passado e a mágoa que Antônio sentia por Clara estavam presentes, misturadas ao seu impulso de proteger sua família. Ele observou, boquiaberto, enquanto ela se movia com uma graça que ele havia esquecido. Era uma guerreira. Mas por que ela estava ali? O nó na garganta de Antônio se apertou. Enquanto os valentões hesitavam, um deles gritou: "Ela não é nada. Só uma vagabunda fugida que não sabe nem lutar." A provocação incendiou Antônio. Ele precisava agir. Mas, antes que pudesse se mover, a tensão alcançou um novo pico. Clara se virou para ele, com um olhar que disparou 1 milhão de perguntas em sua mente. "Nós não temos tempo para isso. Vamos sair daqui." Em um impulso, ela puxou Lucas e deu um passo para trás. Mas então, com um movimento súbito, um dos valentões atacou. Um soco forte o atingiu e Clara caiu no chão. O grito de Lucas ecoou nas árvores. O mundo tinha parado novamente. Antônio, agora não apenas um pai, mas um homem consumido pela dor e pela confusão, correu para ela. Quando ele a ajudou a se levantar, um embate de emoções explodiu entre eles. "Você não deveria estar aqui, Clara. O que está acontecendo?" A confusão e o amor antigo se misturaram em seus olhos. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um grito agudo cortou o ar. Era Pingo. O cachorro estava correndo em direção aos valentões, dentes à mostra, protegendo Lucas e Clara. Todos estavam paralisados, a cena se tornando quase surreal. Antônio se viu questionando tudo o que sabia. Clara havia voltado, mas por quê? O que havia acontecido naquela separação? E enquanto se virava para os valentões, seu olhar se encontrou com o deles. O medo agora mais real do que nunca. A luta parecia apenas começar, e o que antes era uma simples briga, agora se transformara em um labirinto de emoções e segredos há muito enterrados. As perguntas ficaram flutuando no ar, e a única certeza era que nada seria como antes. Que mistérios ou revelações aguardavam à espreita na saída. Antônio se viu de frente com os valentões. O ar estava denso. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas tudo pareceu se silenciar quando os olhos de Clara encontraram os dele. Ela havia voltado em um momento de crises. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um grito cortou a tensão como um raio. "Papá!" Era Lucas. A voz do garoto ecoou entre os risos nervosos dos valentões. Clara olhou para o filho, e a preocupação em seu rosto era palpável. Antônio sentiu seu coração quase sair do peito. "Lucas, corra para casa!" ele gritou, mas o menino não parecia escutar. Ele estava paralisado, os olhos fixos nas cenas caóticas à sua volta. E então, foi tudo muito rápido. Um dos valentões, em um momento de pura raiva, avançou em direção a Lucas, um soco prestes a desferir. Sem pensar, Pingo, com toda a bravura de um leão, se jogou na frente do garoto, rosnando ferozmente. O impacto foi brutal, mas o cachorro não flaqueou. Antônio gritou, mas a dança do tempo parecia terrivelmente lenta. "Não!" gritou Clara, e a história tomou um rumo inesperado. O tempo parou quando, atrás de Clara, uma figura bem conhecida emergiu da multidão. Era um dos amigos de Antônio, Tiago, um homem que se distanciou durante anos, mas que agora estava ali. O rosto de Tiago estava nublado de preocupação, mas, acima de tudo,
uma expressão de medo genuíno. Antônio, gritou Tiago, como se soubesse mais do que deveria. Você não sabe o que está acontecendo aqui. O olhar de Antônio se tornou confuso. O que ele quer dizer? Mas o que aconteceu a seguir fez tudo parecer um pesadelo. Clara, observando a conversa de relance, perdeu o controle. Tiago, ela gritou, sua voz soando como um sino de alerta. Você não deveria ter voltado, disse Tiago, e a tensão se acumulou como uma tempestade prestes a explodir. Eu fiz o que era certo. Você devia me apoiar. Clara disparou, seus olhos parecendo chamas ardentes. Serpo, você não pode estar falando sério. Tiago avançou e então tudo aconteceu de uma vez, no maior choque que Antônio já viveu. Clara revelou algo devastador. Eu só voltei porque vocês precisam saber a verdade. O segredo que guardamos por tanto tempo. Lucas não é só seu filho, Antônio. Ele é do Tiago também. O silêncio caiu sobre todos e o coração de Antônio parou. Era uma revelação amarga, como um ácido na boca. Tiago ficou estupefato, mas uma faísca de algo indefinido passou por seus olhos. O olhar de Lucas alternava entre confusão e desespero. Pingo, ainda ao lado, rosnava, quase como se sentisse a mudança no ar. Você está brincando! Antônio mal conseguiu articular. A ideia dele ser pai de uma criança que não era totalmente sua era um golpe baixo, uma traição do fundo do coração. Uma onda de emoções infiltrou-se em seu ser. Raiva, dor, confusão. Clara queria se defender, mas ele não podia pensar direito. O resto do mundo ao redor estava se esvaindo. Os valentões ficavam em segundo plano, vendo tudo como um espetáculo, a ação dos homens se transformando em murmúrios famintos. Eles sabiam que algo catastrófico estava acontecendo e, sem dúvida, iriam aproveitar a chance. Enquanto todos estavam paralisados, um dos valentões, aquele que havia atacado Pingo, decidiu que era a hora certa para agir. Ele avançou novamente, perdendo. Vamos ver se você é tão herói assim, papai. Ele se dirigiu a Antônio, e nesse momento, tudo se tornou uma névoa de sombras e gritos. Antônio estava prestes a desferir o golpe final, mas sua mão hesitou. A luta não era mais contra os valentões, mas contra a dor do que acabara de ouvir. E nesse instante, quando tudo poderia desmoronar, ele se deu conta de que o maior desafio não era a luta física, mas a batalha interna que acabara de começar. Como poderia enfrentar isso tudo? Antes que pudesse encontrar as palavras, as mãos de Lucas estavam em seu peito, os olhos cheios de perguntas, e o caos estava apenas começando. Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma pedra. O grito de Lucas ecoava em sua mente, mas o mundo ao seu redor havia se tornado um borrão. Como assim? Lucas é do Tiago? Cada palavra que Clara pronunciava parecia um soco direto no coração dele. Ele olhou para o filho, inseguro, confuso. O olhar de Lucas estava cheio de perguntas que Antônio não conseguia responder. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Antônio saía entrecortada. A multidão de valentões que antes parecia uma ameaça, agora olhava com um misto de interesse e risos nervosos, como se o verdadeiro espetáculo tivesse começado. Um deles até sussurrou para o outro: essa briga vai render mais do que eu esperava. A tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a desabar. Tiago, que até então estava quieto, agora parecia se aproveitar da confusão. Ele deu um passo à frente, a expressão no rosto dele passando de preocupação para algo mais astuto. Eu sou o pai, Antônio. Você só não sabia. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Antônio não sabia o que sentir. Raiva, tristeza ou uma dor cega. Lucas olhava para o pai e, em um gesto instintivo, se afastou dele. O que isso tudo significa? A confusão na voz do menino fez o coração de Antônio se apertar. Clara tentou se aproximar de Lucas, mas ele a ignorou.
focando o olhar nos adultos à sua volta. A situação tinha ido de um confronto físico entre pais e valentões para um verdadeiro duelo emocional em um piscar de olhos. Antônio sentiu uma onda de desespero. Ele precisava proteger o filho, mas como fazer isso quando a própria estrutura da família estava desmoronando diante dos seus olhos? Com um movimento brusco, um dos valentões, o mesmo que atacara Pingo, decidiu que era hora de agir. Avançou com um sorriso vazio, mas antes que pudesse completar seu golpe, alguém gritou. Era um grito agudo, vindo da direção da estrada. Todos se viraram, e uma nova figura surgiu. Era Maria, a irmã de Antônio, que sempre teve um jeito de aparecer nos momentos mais inesperados. "Pare com isso agora!" A presença dela era forte, e a expressão de determinação nos olhos fez os valentões hesitarem. Mas e? O rosto de Antônio virou para ela, cheio de incredulidade. "Maria, não! Agora não!" Ele tentou impedir, mas era tarde demais. Ela continuou, sem se importar. "Lucas não é só filho do Antônio e do Tiago. Ele também é meu filho." O choque nas palavras de Maria fez o ar ficar pesado. Antônio sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. Tiago ficou em silêncio, os olhos arregalados, a boca entreaberta. "Como é que é?" murmurou Lucas, confuso, sem entender o que acontecera em sua vida. O mundo à sua volta mais parecia uma bolha prestes a estourar. Os valentões não estavam mais se divertindo. O olhar deles mudara de escárnio para pura expectativa. A situação havia superado tudo o que podiam imaginar. "Esse lugar tá ficando cada vez melhor", um deles comentou, rindo nervosamente. Antônio não sabia como reagir. O coração palpitava na caixa torácica. Uma briga interna entre a raiva e o amor. Sua família estava se desintegrando. O que ele iria dizer agora? O que fazer? Ele olhou para Lucas. E a única certeza que tinha era que precisava proteger o filho a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade que mudara tudo. E enquanto isso, os valentões, agora como espectadores de um drama que se tornava ainda mais intenso, sabiam que o verdadeiro conflito estava apenas começando. O que aconteceria com eles agora que os segredos foram revelados? A situação estava prestes a explodir de uma forma que ninguém poderia prever. Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma pedra. O grito de Lucas ecoava em sua mente, mas o mundo ao seu redor havia se tornado um borrão. Como assim? Lucas é do Tiago? Cada palavra que Clara pronunciava parecia um soco direto no coração dele. Ele olhou para o filho, inseguro, confuso. O olhar de Lucas estava cheio de perguntas que Antônio não conseguia responder. "Não, isso não pode ser verdade." A voz de Antônio saía entrecortada. A multidão de valentões que antes parecia uma ameaça, agora olhava com um misto de interesse e risos nervosos, como se o verdadeiro espetáculo tivesse começado. Um deles até sussurrou para o outro: "Essa briga vai render mais do que eu esperava." A tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a desabar. Tiago, que até então estava quieto, agora parecia se aproveitar da confusão. Ele deu um passo à frente, a expressão no rosto dele passando de preocupação para algo mais astuto. "Eu sou o pai, Antônio. Você só não sabia." As palavras dele cortaram como uma lâmina. Antônio não sabia o que sentir: raiva, tristeza ou uma dor cega. Lucas olhava para o pai e, em um gesto instintivo, se afastou dele. O que isso tudo significa? A confusão na voz do menino fez o coração de Antônio se apertar. Clara tentou se aproximar de Lucas, mas ele a ignorou, focando o olhar nos adultos à sua volta.
A situação tinha ido de um confronto físico entre pais e valentões para um verdadeiro duelo emocional em um piscar de olhos. Antônio sentiu uma onda de desespero. Ele precisava proteger o filho, mas como fazer isso quando a própria estrutura da família estava desmoronando diante de seus olhos? Com um movimento brusco, um dos valentões, o mesmo que atacara Pingo, decidiu que era hora de agir. Avançou com um sorriso vazio. Mas antes que pudesse completar seu golpe, alguém grita. Era um grito agudo, vindo da direção da estrada. Todos se viraram, e uma nova figura surgiu. Não apenas um amigo, mas um ex-policial. Era Carlos, um cara musculoso, conhecido na cidade. Ele estava ali, e sua presença era imponente. "Parem agora!" Carlos bradou, sua voz firme e cortante. Mas não era apenas a força dele que esfriava a atmosfera. Algo em sua expressão transmitia uma urgência maior. O que ele estava fazendo ali? Antônio sentiu um puxão na barriga. "Você não sabe o que vocês estão acontecendo", gritou Carlos, seu olhar fixo em Tiago. "Carlos, isso não é a sua preocupação", Antônio respondeu, um pouco confuso, mas intrigado. "Essa é uma questão maior do que vocês imaginam. O passado que você acha que conhece, ele está prestes a voltar." Carlos apontou para Tiago, com uma determinação que fez o ambiente parecer ainda mais tenso. Antônio franziu a testa. O que ele queria dizer com isso? Na mente de Antônio, flashes de memórias começaram a surgir. O olhar de Tiago se tornou sombrio. "Cala a boca, Carlos!" gritou Tiago. Mas agora havia um pingo de medo em sua voz. "Você não entende. Aquela noite..." Carlos hesitou, buscando as palavras. A multidão, agora, estava em silêncio, esperando. Aquela noite não foi um acidente. Nós todos estamos envolvidos de alguma forma. Então, como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, Antônio se lembrou. A noite em que um acidente de carro, um arrombamento e um segredo obscuro haviam mudado tudo. Ele olhou para Clara, seu coração acelerando. "Você estava envolvida? Saímos juntos. Mas não do jeito que você está pensando", Clara disse rapidamente, seu rosto pálido. Os valentões, até então espectadores, começaram a murmurar, o choque em seus rostos, misturando-se a um novo interesse. "Que drama!" disse um deles, rindo nervosamente. Carlos se afastou um pouco, como se preparasse para revelar algo devastador. "Lucas não é apenas filho de Tiago. Não é só seu. O que você precisa entender é que Tiago não é quem você pensa que é. O que aconteceu naquela noite moldou nosso destino. Todos nós." As palavras de Carlos ecoaram no ar, pesadas e repletas de tensão. Antônio sentiu o sangue subir à cabeça. "Do que você está falando? O que você quer dizer?" Carlos encarou Antônio diretamente, e as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Depois daquele acidente, algo foi encoberto. Lucas não é só filho de Tiago. Precisamos falar sobre quem foi o verdadeiro responsável. E a verdade é, ele não é o único que tem um segredo. A revelação pairou no ar como um raio prestes a atingir. Todos na roda, valentões e envolvidos, estavam agora à mercê de um mistério maior. O que mais poderia estar escondido? E a quem mais isso realmente dizia respeito? Enquanto todos se entreolhavam, esperando uma explicação, Antônio sentiu um frio na espinha. O que começava como uma luta por proteção, agora se transformava em um labirinto de mentiras e segredos. A tempestade estava apenas começando, e ninguém sabia o quão profunda seria a onda que estava prestes a atingir a todos. Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma pedra. O silêncio se abateu sobre a cena. As palavras de Carlos reverberavam na cabeça dele. Lucas não é apenas filho de Tiago. Não é só seu. O mundo ao redor parecia girar.
contato a uma verdade que ele acabara de descobrir. Lucas olhava para o pai, inseguro, confuso, como se tentasse entender quem ele realmente era. A tensão crescera como um furacão prestes a estourar. Os valentões, antes expectando em divertimento, agora mostravam-se apreensivos. Um deles olhou para o outro e murmurou: "O quê?" Enquanto o riso nervoso se transformava em preocupação, Carlos respirou fundo, os olhos fixos em Antônio. "Eu tenho que te contar a verdade. Você não sabe como tudo isso começou. Aquela noite, Antônio, foi tudo planejado." O queixo de Antônio caiu. Planejado? O que Carlos queria dizer? A multidão de curiosos ficou em silêncio, absorvendo a nova informação. Antônio sentiu um calafrio na espinha, um medo extremo do que poderia vir a seguir. "Planejado? Como assim, Carlos?" Ele perguntou, um tremor na voz. "Eu sou um dos poucos que sabe. No dia do acidente, eu ouvi uma conversa. As coisas não foram como pensávamos. Não foi um simples acidente de carro. Há alguém por trás disso, manipulando tudo. Você precisa saber que existem segredos que podem mudar o que você pensa sobre o Lucas e sobre nós todos." As palavras dele eram como balas, perfurando a ilusão que Antônio construíra ao redor de sua vida. O olhar de Tiago atacou Carlos. "Cala a boca, você não sabe do que está falando." Ele estava pálido e sua voz tremia levemente, um sinal de que algo realmente o perturbava. Clara, em choque, mordeu o lábio, tentando processar tudo. Ela olhou para Antônio, confusa, e ele podia ver a batalha em seus olhos. Então, sem aviso, a calma total foi interrompida. Um grito agudo atravessou o ar. Vinha de Lucas. "Papai!" Ele estava agora se afastando da proteção de Pingo, que rosnava para os valentões, completamente engajado na defesa do garoto. Lucas caiu. Um dos valentões o empurrou para o chão. "Olha aí, o menininho quer brincar!" Ele zombou, mas a graça logo desapareceu quando a ira de Antônio explodiu. "Não toca nele!" ele gritou, mas antes que pudesse avançar, algo extraordinário aconteceu. Uma figura familiar emergiu entre a multidão. Era Rosa, sua mãe. No estado de choque, Antônio não tomou consciência de sua presença até vê-la avançar, olhos ardendo de uma fúria protetora. "Chega! Você não pode fazer isso com o meu neto!" Sua voz era como um trovão em meio à confusão. Todos olharam para Rosa, atônitos. Era como se um raio tivesse atravessado o céu, interrompendo a batalha iminente. Ana, a mulher valente que sempre lutara contra injustiças, estava ali, aparecendo do nada para encarar tudo. "O que você quer dizer, Carlos?" Sua voz poderosa cortou através do desespero. "Rosa, isso não é o que parece. Há muito mais em jogo aqui. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite." Carlos tentou se defender, mas a tensão aumentou. Enquanto isso, os valentões, percebendo a nova fonte de caos, começaram a murmurar entre si. A energia em torno deles mudara rapidamente e qualquer vestígio de diversão desaparecera. "Você acha que sabe? Você não sabe nada!" gritou Rosa, seus olhos fixos em Carlos, enquanto as palavras a saíam como facas afiadas. Ao mesmo tempo, uma sombra passou por Antônio. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As camadas do que achava que era verdade estavam começando a se desfazer. Lucas ainda estava no chão, os olhos marejados de medo e confusão, mas a reviravolta ainda estava longe de acabar. Enquanto todos tentavam processar os novos conflitos, envolvendo amor, traição e segredos não ditos, um dos valentões puxou algo de dentro do casaco. Uma arma. Um brilho metálico sob a luz do sol transformou-se em um choque. "Vocês estão preocupados com o que é e quem é, mas não esqueceram do maior segredo, não é?" O valentão sorriu de uma forma que fez o coração de Antônio disparar. Ele não sabia qual era aquele segredo, mas pela expressão em seu rosto,
Tinha certeza de que mudaria tudo. O mundo pareceu parar novamente, e Antônio, sentindo o pânico crescer, apenas conseguiu pensar: o que vem a seguir? O que mais pode ser revelado? Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma pedra. O silêncio se abateu sobre a cena. As palavras de Carlos reverberavam na cabeça dele. Lucas não é apenas filho de Tiago, não é só seu. O mundo ao redor parecia girar, contato a uma verdade que ele acabara de descobrir. Lucas olhava para o pai, inseguro, confuso, como se tentasse entender quem ele realmente era. A tensão crescia como um furacão prestes a estourar. Os valentões, antes espectadores, agora mostravam-se apreensivos. Um deles olhou para o outro e murmurou: "O que está acontecendo com essa família maluca?" Enquanto o riso nervoso se transformava em preocupação. Carlos respirou fundo, os olhos fixos em Antônio. "Eu tenho que te contar a verdade. Você nem sabe como tudo isso começou. Aquela noite, Antônio." Foi tudo planejado. O queixo de Antônio caiu. Planejado? O que Carlos queria dizer? A multidão de curiosos ficou em silêncio, absorvendo a nova informação. Antônio sentiu um calafrio na espinha. Um medo extremo do que poderia vir a seguir. Planejado? Como assim, Carlos? Ele perguntou, um tremor na voz. "Eu sou um dos poucos que sabe. No dia do acidente, eu ouvi uma conversa. As coisas não foram como pensávamos. Não foi um simples acidente de carro. Há alguém por trás disso, manipulando tudo. Você precisa saber que existem segredos que podem mudar o que você pensa sobre o Lucas e sobre nós todos." As palavras deles eram como balas, perfurando a ilusão que Antônio construíra ao redor de sua vida. O olhar de Tiago atacou Carlos. "Cala a boca! Você não sabe do que está falando." Ele estava pálido, e sua voz tremia levemente, um sinal de que algo realmente o perturbava. Clara, em choque, mordeu o lábio, tentando processar tudo. Ela olhou para Antônio, confusa, e ele podia ver a batalha em seus olhos. Então, sem aviso, a calma total foi interrompida. Um grito agudo atravessou o ar. Vinha de Lucas. "Papai!" Ele estava agora se afastando da proteção de Pingo, que rosnava para os valentões, completamente engajado na defesa do garoto. Lucas caiu. Um dos valentões o empurrou para o chão. "Olha aí, o menininho quer brincar", ele zombou. Mas a graça logo desapareceu quando a ira de Antônio explodiu. "Não toca nele", ele gritou. Mas antes que pudesse avançar, algo extraordinário aconteceu. Uma figura familiar emergiu entre a multidão. Era Rosa, sua mãe. No estado de choque, Antônio não tomou consciência de sua presença até vê-la avançar, olhos ardendo de uma fúria protetora. "Chega, você não pode fazer isso com o meu neto." Sua voz era como um trovão em meio à confusão. Todos olharam para Rosa, atônitos. Era como se um raio tivesse atravessado o céu, interrompendo a batalha iminente. Ana, a mulher valente que sempre lutara contra injustiças, estava ali, aparecendo do nada para encarar tudo. "O que você quer dizer, Carlos?" Sua voz poderosa cortou através do desespero. "Rosa, isso não é o que parece. Há muito mais em jogo aqui. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite." Carlos tentou se defender, mas a tensão aumentou. Enquanto isso, os valentões, percebendo a nova fonte de caos, começaram a murmurar entre si. A energia em torno deles mudara rapidamente, e qualquer vestígio de diversão desaparecera. "Você acha que sabe? Você não sabe nada!" gritou Rosa, seus olhos fixos em Carlos, enquanto as palavras a saíam como facas afiadas. Ao mesmo tempo, uma sombra passou por Antônio. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. As camadas do que achava que era verdade estavam começando a se desfazer. Lucas ainda estava no chão, os olhos marejados de medo e confusão. Mas a reviravolta ainda estava longe de acabar.
Enquanto todos tentavam processar os novos conflitos, envolvendo amor, traição e segredos não ditos, um dos valentões puxou algo de dentro do casaco. Uma arma. Um brilho metálico sob a luz do sol transformou-se em um choque. Vocês estão preocupados com o que é e quem é, mas não esqueceram do maior segredo, não é? O valentão sorriu de uma forma que fez o coração de Antônio disparar. Ele não sabia qual era aquele segredo, mas pela expressão em seu rosto, tinha certeza de que mudaria tudo. O mundo pareceu parar novamente, e Antônio, sentindo o pânico crescer, apenas conseguiu pensar. O que vem a seguir? O que mais pode ser revelado? Foi então que um estrondo ensurdecedor ecoou, e tudo se transformou em caos. A arma disparou. Por algum milagre, Lucas não estava na linha de fogo, mas o impacto da bala atingiu Carlos em cheio e ele caiu, o corpo inerte no chão, o sangue rapidamente se espalhando pela terra. O horror tomou conta do cenário. Antônio sentiu um aperto no peito. Não! Não! Gritou correndo em direção a Carlos. A multidão estava em choque, a maioria sem saber o que fazer. Clara estava paralisada, os olhos arregalados, sem palavras. Os valentões, antes tão arrogantes, agora estavam em desespero, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Carlos, Antônio disse, a voz tremendo, enquanto se ajoelhava ao lado do corpo. O calor do sangue fazia o chão parecer que estava pegando fogo. Foi então que um dos valentões, com um olhar de puro pânico, balbuciou. Mas o que estamos fazendo aqui? Isso não era para ser assim. As palavras deixaram todos confusos. O que você sabe? Antônio perguntou, com raiva pulsando em suas veias. O filme da vida pareceu correr em sua mente a uma velocidade estonteante. Carlos não só estava lá para revelar os segredos, mas também para reatar os laços que ele acreditava terem se rompido. Enquanto o pânico se espalhava, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O verdadeiro segredo por trás de tudo. E no meio da tragédia, Antônio percebeu que nada seria como antes. Ele olhou para Lucas, que finalmente conseguira se aproximar, os olhos cheios de perguntas, que ninguém ali presentemente tinha como responder. Papai, o que está acontecendo? E assim, enquanto os gritos de desespero começaram a ecoar, ficou claro que o jogo apenas começava. Que mais teria que se desvelar e qual seria o custo? O que estava por trás daquelas sombras e qual era o verdadeiro laço que unia a todos ali? Uma coisa era certa, a luta por respostas estava apenas começando. Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma tebra. O silêncio se abateu sobre a cena. As palavras de Carlos reverberavam na cabeça dele. Lucas não é apenas filho de Tiago, não é só seu. O mundo ao redor parecia girar, contato a uma verdade que ele acabara de descobrir. Lucas olhava para o pai, inseguro, confuso, como se tentasse entender quem ele realmente era. A tensão crescia como um furacão prestes a estourar. Os valentões, antes espectadores, agora mostravam-se apreensivos. Um deles olhou para o outro e murmurou: "O que está acontecendo com essa família maluca?" Enquanto o riso nervoso se transformava em preocupação, respirou fundo, os olhos fixos em Antônio. "Eu tenho que te contar a verdade. Você não sabe como tudo isso começou. Aquela noite, Antônio, foi tudo planejado." O queixo de Antônio caiu. Planejado? O que Carlos queria dizer? A multidão de curiosos ficou em silêncio, absorvendo a nova informação. Antônio sentiu um calafrio na espinha, o medo extremo do que poderia vir a seguir. Planejado? Como assim, Carlos? Ele perguntou, um tremor na voz. Eu sou um dos poucos que sabe. No dia do acidente, eu ouvi uma conversa. As coisas não foram como pensávamos. Não foi um simples acidente de carro. Há alguém por trás disso, manipulando tudo. Você precisa saber
que existem segredos que podem mudar o que você pensa sobre o Lucas e sobre nós todos. As palavras dele eram como balas, perfurando a ilusão que Antônio construíra ao redor de sua vida. O olhar de Tiago atacou Carlos. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. Ele estava pálido e sua voz tremia levemente. Um sinal de que algo realmente o perturbava. Clara, em choque, mordeu o lábio, tentando processar tudo. Ela olhou para Antônio, confusa, e ele podia ver a batalha em seus olhos. Então, sem aviso, a calma total foi interrompida. Um grito agudo atravessou o ar. Vinha de Lucas. Papai! Ele estava agora se afastando da proteção de Pingo, que rosnava para os valentões, completamente engajado na defesa do garoto. Lucas caiu. Um dos valentões o empurrou para o chão. Olha aí, o menininho quer brincar, ele zombou. Mas a graça logo desapareceu quando a ira de Antônio explodiu. Não toca nele, ele gritou, mas antes que pudesse avançar, algo extraordinário aconteceu. Uma figura familiar emergiu entre a multidão. Era Rosa, sua mãe. No estado de choque, Antônio não tomou consciência de sua presença até vê-la avançar, olhos ardendo de uma fúria protetora. Chega! Você não pode fazer isso com o meu neto. Sua voz era como um trovão em meio à confusão. Todos olharam para Rosa, atônitos. Era como se um raio tivesse atravessado o céu, interrompendo a batalha iminente. Ana, sua irmã, também estava ali, erguendo-se como uma águia em meio à tempestade. Parem! Precisamos de calma! A sua presença forte fez com que até os valentões hesitassem. Mas o clima continuava tenso, como uma sinfonia antes da maior nota. Rosa, isso não é o que parece. Há muito mais em jogo aqui. Temos que falar sobre o que aconteceu naquela noite. Carlos tentou se defender, mas a tensão aumentou. As palavras de Carlos pairavam no ar, coçando feridas que ninguém sabia que existiam. Você acha que sabe? Você não sabe nada, gritou Rosa, seus olhos fixos em Carlos, enquanto as palavras a saíam como facas afiadas. Ela então se virou para Antônio. Antônio, você precisa ouvir. Eu não quis que você descobrisse assim. Mas antes que Rosa pudesse concluir, o valentão, com um olhar selvagem, puxou algo de dentro do casaco. Um brilho metálico cortou o dia. Uma faca que reluzia ameaçadoramente sob a luz do sol. Ele ficou de pé, rindo, como se estivesse prestes a encenar um filme de terror. Viram só? Olha quem vai cortar a conversa. A tensão se rompeu em gritos. Lucas estava no chão e a adrenalina tomou conta de Antônio. Volta, Lucas! Vai para trás! Mas o menino paralisou, os olhos fixos na cena, sem entender a gravidade. Era como se o tempo tivesse evaporado e tudo girava em torno do momento. Então, algo surpreendente aconteceu. Clara, com uma força que ninguém esperava, pulou na frente de Antônio. Não! Fique longe do meu filho! A coragem dela iluminou a cena como um farol, e em segundos, enquanto a faca flutuava no ar, a multidão ficou em silêncio total. A atenção estava dividida, e todos sabiam que qualquer movimento poderia desencadear um desastre. Você não pode fazer isso, Clara gritou. Mas o valentão a ignorou. Ele estava muito envolvido na ameaça, doidão pelo poder que tinha no momento. E quando a lâmina desceu, houve-se um grito ensurdecedor. Não era apenas um aviso. Era um aviso, alucinações e trevas se formando nas bordas da cena. A faca atingiu o chão como um trovão. Mas ao invés de um golpe mortal, uma sombra implacável surgiu da multidão. Era Joaquim, o irmão mais velho de Rosa, que até então estava na parte de trás. Ele se lançou à frente, bloqueando a lâmina com sua própria mão. O brilho do metal deslizou pela carne, a dor ecoando em sua face,
enquanto todos observavam horrorizados. Joaquim, a voz de Rosa se quebrou. O resto do mundo desapareceu, o caos engolido pela tragédia. A expressão de Joaquim denunciava perdas maiores do que esta ação poderia imaginar. Ele se virou, os olhos cheios de uma mistura de dor e determinação. Não importa o que aconteceu naquela noite, estamos juntos e temos que proteger nossa família. Mas Antônio ficou lá, em choque, sem voz. O que você está fazendo? Ele sussurrou, a mente girando. Quem era Joaquim para escolher esse último ato de bravura? Enquanto a imagem dele se desfazia entre o sangue e a dor, uma verdade impactante revelou-se. Joaquim não era apenas irmão de Rosa, ele também era pai de Lucas. E assim, enquanto um novo entendimento se formava, uma verdade mais profunda cortou o ar. As noções de paternidade, amor e traição estavam mudando. Joaquim se tornara um símbolo de algo mais profundo e sombrio. Um elo de família que unia a todos naquela sequência de desastres. O clima estava carregado de perguntas e frustrações. A multidão, antes unida em torno do entretenimento, agora era um mar de incerteza e medo. E no impasse emocional, Antônio sabia que tudo havia mudado para sempre. No caos recém-formado, a luta pela verdade se tornara uma dança entre os segredos, um jogo de poder, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que viriam a descobrir seria uma batalha ainda maior do que tudo aquilo que já enfrentaram. As consequências iriam além do que estavam preparados para enfrentar. Antônio estava paralisado, a dor da revelação pesando sobre seus ombros como uma pedra. O olhar de Joaquim se tornara quase um epítome de desespero e determinação. A tensão no ar era palpável. A lâmina da faca ainda brilhava, refletindo a luz do sol, enquanto uma sombra de silêncio se abatia sobre a cena. O que acabou de acontecer? Como tudo foi desmoronando assim, tão rápido? Joaquim, Rosa gritou. O desespero em sua voz ecoou como um alerta. O corpo do irmão se pendurava em uma linha tênue entre a vida e a morte. Você precisa de ajuda. Mas Joaquim apenas balançou a cabeça, uma expressão de dor e bravura em seu rosto. Eu não posso deixar isso acontecer. Não a você. Sua voz era um sussurro ofegante, carregando o peso de toda uma vida de segredos e proteção. Enquanto isso, os valentões, vendo a oportunidade de um espetáculo sangrento, começaram a se agitar. Um deles sussurrou para outro. Acho que estamos assistindo a um verdadeiro filme de terror. A diversão estava se esvaindo. O medo começava a tomar conta. Silêncio! Antônio gritou, olhando fixamente para o valentão que estava prestes a atacar novamente. Cada batida de seu coração queimava como um tambor de guerra. Você vai se arrepender disso. E, como se o destino quisesse fazer uma brincadeira, naquele exato momento a terra começou a tremer. Era um tremor suave, mas ao mesmo tempo intensamente inquietante. As árvores balançaram e todos se olharam, confusos. O que estava acontecendo? Não era um fenômeno normal. Era como se o próprio mundo quisesse fazer uma pausa. Oi, o que é isso? Lucas gritou, com os olhos arregalados. Ele estava em pé, a face pálida, mais uma vez confuso com o que se passava ao seu redor. O corpo de Joaquim tremia, e no próximo instante, a situação transformou-se em um verdadeiro pesadelo. Foi então que algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura emergiu da floresta, correndo em direção ao grupo. Era um homem. O rosto coberto de sujeira, a roupa rasgada, mas os olhos brilhavam com uma intensidade aterrorizante. Saia daqui! O perigo está chegando! O grito dele cortou como uma faca, e a multidão se virou, a atenção completamente absorvida. Quem é você? Antônio perguntou, a adrenalina pulsando em sua veia. Eu sou o que aconteceu naquela noite.
e o que vem a seguir não vai ser bonito. O homem estava fora de controle. Vocês não perceberam. Há uma razão para tudo isso ter sido orquestrado. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o que ele disse. As peças do quebra-cabeça começaram a cair. Um outro valentão, temendo o pior, resolveu se afastar. Isso é loucura, ele gritou. Mas os olhos de todos estavam fixos no homem, que avançava. Eu não posso ficar aqui. Se eles chegarem, vocês todos estão em perigo. O homem olhou diretamente para Antônio. Você não entende. Joaquim e Lucas não estão a salvo. Tem algo muito maior em jogo. Aconteceu antes. E vai acontecer de novo. Os olhos de Antônio se arregalaram. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido antes? E antes que pudesse processar, outro tremor atingiu a terra, ainda mais forte desta vez. As árvores começaram a balançar com mais força, um som de crepitação, ecoando enquanto algumas se quebravam. A gritaria aumentou. Corram! Gritou o homem. Mas o caos estava se instalando. O valentão que já havia reagido antes, agora estava completamente paralisado, não sabendo se avançava ou recuava. Joaquim, ainda no chão, virou seu olhar para Antônio, uma súplica silenciosa e urgente. Faça algo. Proteja Lucas. A dor em sua voz ecoava como um grito dentro de Antônio. Mas enquanto ele tentava encontrar as palavras, mais uma onda de terror se espalhou pela multidão. Uma nuvem negra começou a surgir do horizonte, como uma sombra engolindo o céu. O homem que era um estranho, agora parecia a única fonte de esperança. Vocês precisam entender. Tudo foi criado para manipular vocês. O que venho a dizer é a verdade. Mas a verdade estava emaranhada em mentiras e agora se tornara um sinal de caos. O mundo estava se desmoronando ao redor deles, e a revelação de que talvez houvesse uma manipulação maior em jogo apenas complicava tudo. Joaquim, Lucas e todos ali não eram apenas filhos de relacionamentos destrutivos, mas peças em um jogo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O medo se instalou novamente, enquanto a nuvem se aproximava, um aviso para o que estava por vir. O que realmente aconteceu naquela noite e que segredos ainda estavam prestes a ser revelados. E a pergunta aqui: o caos tomou conta. A nuvem escura se aproximava, mas a verdadeira tempestade não era apenas climática. Enquanto a tensão crescia, Joaquim, ainda caído no chão, olhou de forma intensa para Antônio. Ele lutava para se manter consciente, mas as palavras furtivas que proferiu ecoaram pela mente de Antônio. Proteja Lucas. A frase reverberou como um núcleo de verdade absoluta. O homem da floresta continuava gritando: vocês não estão a salvo. A verdade que se aproxima vai devorar tudo. Precisamos sair agora. As árvores balançavam como se estivesse se preparando para um maremoto. O som da natureza se transformava em gritos de alerta, febris e caóticos. Antônio sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado, os olhos arregalados, sem compreender a gravidade da situação. Vamos, Lucas. Precisamos sair daqui. Ele puxou o filho, mas a confusão no rosto do menino fazia seu coração quebrar. Papai, o que está acontecendo? A voz de Lucas soava como um eco distante, perdendo-se entre os gritos e os ruídos. O pânico tomou conta de Antônio. Ele queria proteger seu filho, mas o destino o cercava. E se aquele homem estivesse certo? Joaquim se arrastava pelo chão, forçando-se a levantar. Cuidado! Eles não estão sozinhos! Ele gritou, mas as forças estavam esvaindo. Ele se virou, observando a nuvem se aproximar, e a Urshi dirigiu-se para todos. E foi nesse momento que tudo se transformou. A nuvem não era apenas uma tempestade, mas uma escuridão que trazia consigo figuras que emergiram,
criando uma cena de horror. O ataque se aproximava com um movimento rápido, e a situação se tornava cada vez mais desesperadora. "Todos para trás!" Clara gritou, piscando enquanto a escuridão se aproximava, mas a sombra carregava gritos ancestrais que pareciam ecoar através dos tempos. Os valentões hesitavam. A adrenalina agora era o medo do desconhecido. Eles já não eram mais os únicos predadores. Havia pessoas, noites e segredos que se aproximavam, dispostos a devorar tudo. Rosa gritou, e antes que ela pudesse se mover, os gritos ficaram mais altos, como se o próprio céu estivesse rompendo. Uma luz brilhante irrompeu da nuvem, uma faísca que cortou o ar. Todos estavam congelados, sem saber se deviam correr, lutar ou simplesmente se render ao que estava por vir. As sombras se moviam, distorcidas e grotescas. "Não olhem, corram!" O grito do homem da floresta cortou a tensão. Mas não sobrou muito tempo. O primeiro ataque veio como um relâmpago. Uma figura obscura atingiu um dos valentões enormemente, e o chão tremeu sob seus pés. "Lucas agora!" Antônio puxou o menino, e juntos correram em direção à floresta. Mas algo os impediu. Um dos valentões avançou, um olhar furioso. Mas Joaquim, se jogando na frente, gritou: "Não, você não fará isso!" Uma onda de luz surgiu, e por um momento tudo parecia se silenciar. As sombras hesitaram, e em um ato de bravura, Joaquim abrandou a intensidade do clima, tomando para si o peso do tumulto. Seu corpo se iluminou, e a proteção emanou como uma barreira. "O que você está fazendo?" Antônio gritou em desespero. Joaquim olhou para ele, a determinação acesa em seus olhos, e as palavras surgiram com clareza. "Porque é isso que devemos fazer. Precisamos enfrentar nossos medos, nossos segredos." E com essas palavras, tudo caiu em seu lugar. A luz crescia e iluminava caminhos. As sombras começaram a recuar. A nuvem dissipou-se, como se o universo tivesse ouvido o grito da coragem. O sol voltou a brilhar e, aos poucos, o terror deu lugar à esperança. Antônio olhou para Joaquim em choque. "Você fez isso por nós." "Por nós, sim. Agora vamos embora." O grupo começou a correr. As pessoas antes alheias agora estavam unidas. Os valentões, se virando em desespero, rapidamente recuaram. O eco da bravura de Joaquim cortou através da confusão. E assim eles correram pela floresta, o coração pulsando com adrenalina. O laço familiar que antes parecia quebrado, agora tinha um novo significado. Enquanto o passado e o presente se entrelaçavam. A saída não era só física, mas emocional. Um caminho em busca de seus verdadeiros laços. Quando finalmente chegaram à clareira, sentaram-se, exaustos, mas renovados. O mundo ao redor estava calmo. Tudo parecia possível novamente. "Vamos nos lembrar do que lutamos agora", Lucas falou, e um sorriso brilhou em seu rosto. A fraqueza se transformava em força. Antônio olhou para sua família, os que também eram seus amigos. O peso no peito diminuiu. A jornada ainda não terminara, mas as batalhas deveriam ser enfrentadas juntos. Enquanto o sol se punha, uma certeza estranha e bela crescia. O amor e a verdade cresceram como as raízes das árvores ao redor. O futuro ainda era um mistério, mas eles sabiam que tinham um ao outro. E nesse momento de renovação, não poderia ser mais claro. Histórias e segredos ainda estariam ali. A vida seria um contínuo desdobramento de desafios e revelações. E todos estavam prontos. E você, está preparado para o que virá a seguir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar e fazer parte da nossa comunidade.